meus irmãos. É uma grande alegria partilhar com vocês mais esse momento virtual na nossa comunhão espírita Chico Xavier. A nossa conversa de hoje é em torno da verdadeira propriedade. Está no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da instrução dos Espíritos. Mas nós vamos começar com uma fala de Jesus, que está em Lucas, no capítulo 12, versículos de 13 a 21. Mas nós vamos tirar só um pedacinho. Olha só o que Jesus nos diz. Tende o cuidado de preservar-vos da avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possua. Por que eu quis começar com essa fala de Jesus? Porque a verdadeira propriedade está justamente ligada às coisas que não são materiais. Uma coisa que para a gente é bastante difícil da gente considerar, da gente até imaginar, porque estamos no mundo material e muitas vezes nós somos muito materializados na nossa forma de viver, na nossa forma de compreender a nossa própria vida. Nós damos muito valor às coisas materiais, àquilo que nós possuímos, àquilo que nós queremos conquistar, aquilo que nos foi deixado por alguém. Então nós colocamos muitas vezes um valor muito grande naquilo que está ao nosso redor. E aí Jesus vem e diz pra gente que a maior abundância que a gente tenha não nos servirá como riqueza na vida verdadeira. E aí a gente tem que fazer uma reflexão. No meio dessa organização que Kardec fez, primorosa como todas as outras, no capítulo 16, ele coloca pra gente várias histórias de Jesus em que Jesus trata dessa questão da aquisição dos bens materiais, da posse dos bens materiais e do valor que você dá aos bens materiais. Então, nós vamos começar recordando a história de Zaqueu. Zaqueu, então, um homem pequeno, de baixa estatura, fica sabendo que Jesus está chegando na região onde ele está, então ele sobe em um sicômoro, numa árvore, e espera Jesus ali. Jesus vendo Zaqueu lá em cima, diz a ele que desça porque se hospedaria em sua casa. E as pessoas questionam Jesus, porque Zaqueu era um publicano. Publicano, cobrador de impostos, era um homem considerado uma pessoa de má vida, porque era aquela pessoa que, ainda que não fosse a sua maior intenção, era a pessoa que provocava sofrimento, porque essa cobrança de impostos, muitas vezes, ela era muito agressiva. E Zaqueu fica muito feliz, recebe Jesus e diz para ele que daria metade de seus bens àqueles que mais precisassem, e cada um daqueles a que ele pudesse ter causado um prejuízo, ele daria 4 vezes mais. E Jesus fica feliz e diz que naquele dia Zaqueu havia sido salvo. E aí a gente tem já uma questão para a gente analisar. Jesus não pediu para Zaqueu que abrisse mão de tudo, que deixasse todas as coisas que ele tinha para que ele pudesse então encontrar o reino de Deus. Zaqueu, por que a salvação chegou? Porque a salvação ela não é dada, ela é conquistada. Zaqueu compreendeu que ele não precisava de tudo que ele tinha juntado, que ele podia partilhar do que ele tinha com quem tinha menos, e que esses prejuízos que ele havia dado, esses compromissos que ele estava adquirindo, ele tinha por dever dele, para com ele mesmo, de resolver. Imagina se Zaqueu tivesse que voltar uma outra encarnação para resolver todos os prejuízos que ele resolveu nessa vida. E quantas outras pessoas ele pode auxiliar com a decisão dele de doar seus bens, de passar a outras pessoas que tivessem menos, e que então são contadas a conta de bênçãos, né? Em relação a tudo que ele poderia ter feito. Então Jesus já nesse momento, ele já dá uma lição pra gente, que não é o problema de você possuir. Zaqueu continuou com a metade de seus bens, continuou tendo essa possibilidade, essa oportunidade. Não é essa a questão. A questão é que ele não precisava de tanto, e ele sabia disso. Os recursos que estavam em sua mão, eles eram úteis para várias pessoas, e ele entendeu isso. Como cabe a cada um de nós. Porque a riqueza, ela existe. Ela está na terra, no livro dos Espíritos. Nós sabemos, através dessa informação dos Espíritos, que a propriedade material, a riqueza, ela tem um propósito de progresso. Ela está aqui para impulsionar o progresso. E isso é simples para a gente.
Nós estamos vivendo agora esse período de pandemia, desenvolvimento de vacinas. Como é que se desenvolve vacina sem dinheiro? Sem pesquisa, sem material? Como é que se produz a vacina sem material? Sem insumos? Não tem como. Então, esse dinheiro, ele tem uma utilidade muito grande socialmente falando. Não é o problema de existir o dinheiro, é a aplicação que se dá a ele. Zaqueu, naquele momento da vida dele, ele ainda não tinha tomado a decisão de fazer desse dinheiro dele algo útil a todas as pessoas. Ainda nesse mesmo capítulo, nós temos a história do rico que junta os bens materiais. Ele tem uma colheita muito grande, daria para ele um lucro imenso, e então ele pensa como que ele vai guardar tudo isso, para que ele possa usufruir e descansar. Então ele pensa em construir um celeiro enorme, onde ele pudesse colocar tudo ali, os seus bens, a sua colheita, e depois viver tranquilamente usufruindo daquilo. E então Jesus fala que ele é tolo, porque naquela noite mesmo ele seria levado, ele seria devolvido à sua condição inicial no plano espiritual, estaria terminada a sua estada aqui. E o que ele levaria disso? Que tipo de bens ele poderia levar depois dessa sua caminhada aqui na Terra com tudo isso que ele tinha juntado? E aí, nas instruções dos Espíritos, nós temos aqui uma mensagem de Pascal, de Genebra, de 1860, em que ele diz assim: o homem só possui em sua propriedade, em plena propriedade, desculpem, aquilo que lhe é dado levar deste mundo. De que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Que então que ele possui? Tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Essas são as posses do homem. Aquilo que ele pode levar quando ele deixa o mundo material. E aí a gente tem que se perguntar, o que eu tenho hoje, que se eu partir hoje eu posso levar nessa roupa que eu estou vestindo, que essa vai ficar, se eu cair dura aqui agora e eu fosse nesse momento enterrada ou cremada dessa forma, essa roupa ia junto. Para assim como o meu corpo se desintegrar. Então nem isso eu levaria. Não levaria o cabelo, não levaria o óculos que eu estou usando para ler, não levaria nada do que é material. Então essas posses não são nossas. Essas coisas todas nos foram emprestadas. É o que o Evangelho nos fala e é o que a lógica também nos diz. Elas não são dadas por Deus, de acordo com o nosso planejamento encarnatório, para as tarefas, para as lições, para as coisas que nós devemos desempenhar. São recursos que estão à nossa disposição para que nós possamos viver aqui na Terra, que é um mundo material. Nós precisamos dessa vivência material para que a gente possa fazer os nossos reajustes, para que a gente possa aprender lições novas, para que a gente possa corrigir os nossos erros do passado. E nessa experiência de viver aqui, encarnados, a gente precisa de uma série de recursos. E esses recursos são providenciados por Deus para cada um de nós. Esses recursos todos, eles vêm em nosso favor para que nós possamos cumprir as tarefas a que nós nos propusemos quando no nosso planejamento reencarnatório. Então, se eu tenho hoje a saúde que eu tenho, esse corpo dessa forma, se eu tenho esse tom de voz, se eu tenho essas possibilidades, se eu pude estudar nas escolas que eu pude estudar, se eu tenho acesso a uma série de materiais, de conhecimentos, de possibilidades, de convivências, tudo isso tem relação com aquilo que eu posso contribuir para a humanidade, com aquilo que eu tenho a construir para a minha própria evolução. Nada nos é dado por acaso. Então, quando nós encontramos alguém que talvez disponha de muitas posses, não tenhamos inveja dessa pessoa. Essa pessoa tem seus próprios compromissos. E aquele recurso que ela tem é o recurso que ela tem para aplicar. Assim como aquele que quase não tem nada, o recurso que ele tem é o recurso que ele tem para aplicar. E aí o nosso recurso não é só material, que é onde nós temos que transcender essa visão que nós temos para uma visão muito mais ampla. Se somos espíritos eternos, se nós estamos aqui em uma experiência, entre tantas experiências que nós podemos ter, que experiência é essa?
Se eu não fui criado numa única vida, se eu tenho várias experiências encarnatórias, se eu estou numa construção para o meu progresso, o que me cabe agora? O que me foi confiado agora? O que eu tenho para administrar dos meus bens materiais, para eu poder construir essa verdadeira propriedade? Nós temos, ainda nesse capítulo, uma outra história que Jesus conta, que é a parábola do mal rico. Conta que esse homem, ele tinha muitos bens. E na porta de sua casa permanecia um pedinte, alguém que não tinha nada. Que o livro dos Espíritos nos diz são responsabilidade nossa, aquelas pessoas que menos têm são responsabilidade nossa. Mas ele não dava nada do que sobrava da sua mesa que fosse para esse homem que era Lázaro. Então, em um determinado momento, desencarnam os dois. E esse homem, ele chegando então ao plano espiritual, ele vai às zonas infernais. E Lázaro ascende, segundo a parábola de Jesus, ao paraíso, junto com Abraão. Então, quando ele olha para cima, ele vê Lázaro lá, naquela condição, iluminado, tranquilo, feliz. E ele pede então a Abraão que permita que Lázaro desça para dar para ele, molhar os dedos na água para lhe ceder um pouco. Depois ele pede, no outro momento, que Lázaro seja autorizado a vir à terra, falar com eles, falar com seus familiares a respeito dessa realidade, de que os bens materiais que ele tinha de nada lhe serviram no plano espiritual. E então Abraão diz para ele que isso não seria possível. E faz um alerta interessante a história de Jesus, porque ele diz que os familiares do mal rico, eles tinham Moisés e os profetas. E que se eles não acreditavam naquilo que eles já haviam trazido, não acreditariam também, porque Lázaro havia voltado dos mortos para lhes falar. Muitas vezes nós temos todas as lições à nossa disposição, mas a gente escolhe não seguir as informações que nós temos, as lições, os conselhos que nos são dados pelos bons espíritos. Nós escolhemos esse caminho. Escolhemos não compreender o que Jesus nos diz. Então, aquele homem que achava que ele tinha tudo e que ele teria toda essa condição, chegando no plano espiritual e se assusta. Nós temos inúmeros relatos assim. Os espíritos já vieram de lá, já nos contaram o que é que nos acontece. Que, na verdade, essas posses todas, elas são provisórias, né? E aí, o que nós teríamos de nosso, então? Já que, de acordo com o Evangelho, de acordo com o Espírito Pascal, nós teríamos apenas aquilo que a gente pode levar quando a gente vai. Inteligência, conhecimentos e qualidades morais. Então, é nosso papel desenvolver tudo isso, que são os talentos que nós recebemos. Que nessa organização, como eu disse, primorosa de Kardec, ele coloca também a parábola dos talentos para a gente como parte dessa reflexão a respeito das propriedades, né, de não poder servir a Deus e a Mamon, ou seja, ao mundo material e a esse mundo maravilhoso que Deus nos deu e que é eterno, com espíritos eternos que nós somos. Então, na parábola dos talentos, nós temos 3 personagens, cada um com uma atitude em relação aos talentos. Nós temos um quarto personagem que é o Senhor, que é um senhor narrado na história como alguém muito exigente. E nós temos os 3 investidores, digamos assim, dos seus talentos. Um recebeu 5, um recebeu 2, outro recebeu 1. O que recebeu 5, durante a viagem do seu amo, ele investiu e pôde devolver mais 5. O que recebeu 2, fez o mesmo, investiu os 2 e pôde devolver 4. E o que tinha recebido apenas 1 enterrou o seu talento por medo. E no momento de devolver, ele devolveu o mesmo talento. Pensando nisso em termos de encarnação e dos recursos, como eu disse que nós temos, o que poderia ser isso? Então, cada um de nós veio, eu brinco que são travas abertas, algumas coisas que a gente tem, alguns aplicativos, digamos assim, do nosso sistema operacional, que já vem instalados. É aquilo que você tem de recurso para desenvolver aquilo que você veio desenvolver. E esses talentos, eles não são distribuídos pela misericórdia divina para que sejam investidos. Nós deveremos devolver ao nosso Pai
o fruto do nosso trabalho a partir desse investimento. Então, se eu tenho a possibilidade, por exemplo, de ensinar as pessoas algo que eu conheço, que eu tenho disponível, que eu tenho condições de partilhar, e eu não faço isso por qualquer outro motivo. Porque eu não disponho, acho que não disponho de tempo, porque eu acredito que essa não é uma tarefa digna, porque eu quero uma coisa muito maior, enfim. Eu decido que essa não é a tarefa que eu vou desempenhar. Mas se eu me propus a isso no plano espiritual, se eu me comprometi com outros espíritos, com essa tarefa e com essa possibilidade, eu deixo de fazer alguma coisa. Então eu estou devolvendo o meu talento tal qual ele me foi confiado, sem fazer uso dele, sem transformar esse talento em algo que sirva para as outras pessoas, porque nós estamos aqui numa relação de interdependência. Aquilo que eu preciso, ele está disponível através das ações de outras pessoas. Eu não faço todas as coisas que eu preciso. Para poder fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu dependo das pessoas que plantam o alimento que eu como, das pessoas que trabalham para gerar energia elétrica que nós estamos usando agora para essa transmissão. Eu preciso das pessoas que fazem as roupas, né? Desde aquele que trabalha na tecelagem, lá na preparação do tecido, até aquele que confecciona. Eu dependo de muitas pessoas. Estamos numa relação de interdependência. Se uma dessas pessoas decide não fazer, ela deixa um prejuízo. E ela enterra o seu talento. Então nós temos os nossos talentos, nós temos as nossas possibilidades. São estas as propriedades verdadeiras, aquelas que nós vamos levar, aquilo que a gente desenvolve ao longo dessa experiência encarnatória que nós temos. Emmanuel, num texto chamado Recursos, tá? Que está no Evangelho de Lucas segundo Emmanuel, ele diz pra gente assim: somos todos, desse modo, convocados não apenas a empregar dinheiro. Então, vamos afastar os bens materiais nesse momento, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras de que sejamos detentores em favor dos outros. Porquanto, pelas nossas próprias ações, somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Quando nós chegarmos ao plano espiritual, e isso está aqui no Evangelho também, ninguém vai perguntar para a gente qual era a religião que a gente tinha. Ah, não, os espíritas, tudo bem. Os evangélicos, tudo bem. Os católicos, tudo bem. Os budistas, tudo bem. Ninguém vai perguntar isso. Não vai ser por isso que seremos selecionados como espíritos bons ou maus. Não vão perguntar para a gente também da profissão da gente. Qual é a profissão? Nós temos inúmeras piadinhas, né? Que dizem, tal profissão vai direto para o céu, né? Tal profissão já tem seu cantinho reservado. Não temos essa garantia. Então, não vai ser por nenhum desses títulos que nós possamos deter aqui na Terra que nós seremos, no plano espiritual, pessoas bem recebidas, digamos assim. Aquelas que amealharam tesouros para tanto. Mas Emmanuel fala para a gente das inúmeras coisas que nós temos à nossa disposição. E ele fala mais nesse texto, ele fala dos tesouros do tempo. Que é uma coisa que muitas vezes a gente joga fora. O tesouro do tempo é uma das nossas maiores riquezas nesse processo todo, se não a maior. Porque cada um de nós precisou, organizou, teve todo um trabalho para se preparar para uma encarnação. Para se reunir aqui com outros espíritos, que também são espíritos em suas caminhadas. E nós sabemos, através das notícias que os espíritos nos trazem, que não é tão simples. Às vezes, para eu poder resolver uma questão, eu preciso de um outro espírito que ele está num outro trajeto. E eu preciso esperar por ele, para que eu possa resolver uma determinada questão aqui enquanto encarnada. Conseguimos organizar tudo, estamos todos aqui. Então qual é a minha tarefa? Como é que eu vou ajuntar o meu tesouro? Aquele tesouro que eu vou levar comigo, que eu posso levar comigo. O meu desenvolvimento intelectual, moral,
Como é que eu vou desenvolver isso? Então, Emmanuel diz pra gente que é usando tudo que nós temos, todos os recursos. Os talentos que nós recebemos foram vários. Então eu tenho recursos materiais, ok? Ele diz assim, tá, tirando de lado isso. As minhas habilidades, as coisas que eu sou capaz de fazer, que eu tenho possibilidade de fazer, de que maneira que eu estou usando? E nós estamos falando de usar a benefício dos outros. Não só a nosso benefício, mas a benefício dos outros. Eu tenho facilidade, por exemplo, para cozinhar. Ótimo, essa é uma habilidade sua. De que forma que ela serve o semelhante hoje? Você participa de algum grupo em que você possa confeccionar alimento que você vai servir as outras pessoas? Você faz isso da sua própria vontade, com seu próprio recurso? Você tem essa possibilidade? Ah, eu tenho talento para uma determinada área. Como é que isso produz socialmente? Porque na nossa profissão, Emmanuel diz isso aqui pra gente também nós temos uma forma de servir. Cada um com a sua profissão. Se você é um dentista e você faz o seu trabalho da melhor maneira, você ajuda a preservar a saúde das pessoas, que pode prolongar até a sua encarnação. Porque você faz com responsabilidade o seu trabalho. Se você é um médico, se você é um engenheiro, se você é aquela pessoa que recolhe o lixo, que benefício imenso você traz à humanidade. E se você faz isso da melhor maneira que você pode, o que você oferece às pessoas é impagável. Cada um de nós com os recursos que temos. E aí tem uma coisa na parábola dos talentos que Jesus disse que me chamou muita atenção. Porque ele diz: a cada um de acordo com a sua capacidade. A cada um de acordo com sua capacidade. Quando esse senhor distribui as moedas, ele não distribui os talentos de maneira aleatória. Esse chegou primeiro, leva 5, depois o outro leva 2, aí sobrou só 1. A cada um, segundo sua capacidade. Se nós recebemos um talento, uma quantidade de talentos maior, porque nós temos possibilidades de assumir responsabilidades maiores. Se nós recebemos uma quantidade menor, é porque neste momento da nossa trajetória encarnatória nós temos possibilidades de assumir responsabilidades menores. Então, a cada um segundo a sua capacidade. Às vezes a gente olha a quantidade de recursos que uma outra pessoa tem e a gente pensa, mas por quê? Que eu venho com tanta dificuldade e aquela outra pessoa com tantos recursos. E não estou falando nem de recursos materiais, eu estou falando do que a gente pensa, da inteligência que algumas pessoas têm, das suas habilidades para inúmeras coisas. A gente fica olhando aquilo, por que fulano tem tanta coisa, tanto recurso na mão, e eu tenho menos? Porque talvez se eu tivesse muitos, eu não soubesse administrar. Nós temos um ditado popular, né, que diz que Deus não dá asa à cobra. O que seria de cada um de nós, nós tivermos mais recursos do que damos conta de administrar. Mas Deus é sábio e é justo. Por isso mesmo, Ele nos dá aquilo que nós podemos administrar, aquilo que nós temos condição de transformar em bem para as outras pessoas. Na casa da gente, na rua, no trabalho, na casa espírita, onde nós estejamos. Que os nossos recursos possam ser usados. Então, o que nós temos para trabalhar com o nosso futuro, digamos assim, amealhar, são os recursos que nós temos. É esse que nós vamos investir, que vão fazer a nossa fortuna. No Evangelho também, numa mensagem de um espírito que apenas assinou M, espírito protetor, ele diz assim: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem, senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então nós temos essa responsabilidade que foi dada por Deus para nós, aqui mais ou menos íntegro e inteligente, para nós administrarmos. E se nós sabemos administrar esses bens terrenos, se nós sabemos administrar os nossos talentos, as nossas possibilidades, aquilo que nós podemos fazer, quanta coisa a gente pode fazer? Quantas pessoas nós podemos ajudar? Que é o nosso compromisso. Esse é o nosso compromisso, é para isso que nós encarnamos, para essa relação de interdependência, nós contribuímos com o que nos cabe. E aí, chegando ao plano espiritual,
voltarmos com a nossa tarefa cumprida. Porque se eu recebi esses talentos e eu os apliquei devidamente, então eu fiz o que era possível. Então eu fiz aquilo que era minha responsabilidade. Eu ajuntei o tesouro. Eu fiz aquilo que era necessário. E aí a gente se pergunta, como é que seria se nós fôssemos arrebatados hoje, se nós fôssemos levados hoje para o plano espiritual, como aquele homem rico que estava juntando tudo? O que nós levaríamos? O que eu tenho de meu hoje? Para levar e falar assim, olha, nesse período em que eu investi os meus talentos, esse foi o meu lucro. Isso foi o que eu aprendi nessa encarnação, eu consegui evoluir. Ou será que nós voltaremos com o mesmo talento que saímos, sem nenhum progresso, porque nós não fizemos o nosso trabalho como deveríamos? Tem uma parábola contada por Alexandre Rangel, que conta que um homem estava procurando alguém que trabalhasse na sua fazenda. Esse homem procurava alguém há muito tempo porque ele tinha fazenda próximo ao Atlântico e lá os ventos são muito fortes, muitas tempestades. Então era muito difícil encontrar alguém que quisesse fazer esse trabalho, que era muito pesado na verdade. Depois de muito procurar, chegou para ele um homem magrinho, franzino, meia-idade, e disse para ele assim, eu posso dormir enquanto os ventos sopram. E ele achou aquilo muito estranho, não podia na verdade questionar, porque ele precisava tanto de uma pessoa que ele só pôde agradecer. Então esse homem trabalhava do alvorecer ao entardecer, direto, tranquilo, em silêncio, fazendo suas coisas, até que chegou um determinado momento que veio a intempérie, veio então aquele vento muito forte, o dono da fazenda acordou com o vento, correu para o alojamento dos empregados e acordou o homem. E ele, bem sonolento, virou e disse firme, eu disse, quando eu cheguei, que eu posso dormir enquanto os ventos sopram. Ele pensou assim, eu vou ter que demitir esse sujeito, eu vou perder uma porção de coisas porque ele não se dispõe a levantar para me ajudar a garantir que esses bens estejam protegidos. Então, o homem sai na fazenda e descobre que todos os montes de feno dele estavam cobertos com lona e bem presos ao solo, que as vacas estavam num local seguro, as galinhas, que tudo estava muito bem fechado, muito bem travado. E então ele entendeu por que ele disse que ele podia dormir enquanto os ventos sopram. E ele também voltou para a cama e sentiu a alegria de ser também um homem que podia dormir enquanto os ventos sopram. E nós? O que nós temos hoje? Será que nós usamos todo o nosso dia como esse homem? Porque ele fez todo o seu trabalho durante o dia de maneira que depois ele pudesse dormir tranquilo. Será que ao longo do nosso dia nós estamos utilizando tudo que nós temos de recurso na nossa profissão, na nossa família, na nossa casa espírita, no nosso tempo que nós dispomos, que é um presente incrível, que é esse tempo de encarnação, esse tempo de cada dia, as horas do dia, nós estamos utilizando de tal maneira que possamos dormir enquanto os ventos sopram? Ou será que quando os ventos soprarem, nos mostrarão sem nada? Sem nenhum investimento, sem nenhum trabalho, sem nada que seja nosso? Às vezes o que nós fazemos pode parecer pequeno, mas se é feito com todo o empenho, utilizando os recursos que temos disponíveis, aproveitando o tempo, aproveitando a nossa oportunidade, então nós estamos ganhando tempo. Nós estamos amealhando os recursos que são verdadeiros, a verdadeira propriedade, aquela que vai me enriquecer como ser humano. Muitas vezes, ao longo do nosso processo, nós nos damos desculpas para todas as coisas. Nós aguardamos o tempo da aposentadoria, porque a partir desse tempo eu vou ter tempo de fazer então a caridade. Nós aguardamos a vida toda ter mais recursos materiais para que nós possamos dividir com o nosso semelhante. Nós vamos empurrando as coisas, mas Jesus, quando conta pra gente a parábola, as duas parábolas dos ricos, tanto a parábola do mau rico, que é levado e não tem nada de seu, enquanto Lázaro, aquele pobre homem que ele via sem recurso material nenhum, amealhou para si os bens verdadeiros, também aquele outro que juntou tudo no celeiro, os dois são levados e são levados de forma desprevenida. Eles não têm nada de seu. Nada que eles possam apresentar
na balança da vida quando ele se retorna ao plano espiritual. Então, o nosso chamamento nesse momento, na narração de Lucas aqui das falas de Jesus, na narração de Emmanuel, falando também desse evangelho de Lucas, com a instrução dos Espíritos da verdadeira propriedade, é que nós possamos usar os tesouros que temos nesse momento para que nós possamos ampliar as nossas verdadeiras propriedades. Quanto tempo nós dedicamos ao estudo diariamente? Quanto tempo nós gastamos com as pessoas que estão ao nosso redor para servi-las verdadeiramente com todo o nosso coração? Com as pequenas coisas, com aquilo que nós dispomos, como Emmanuel nos disse, com tudo que dispomos. As nossas relações, o nosso tempo, a nossa profissão, os nossos talentos, as nossas habilidades, de que forma que nós estamos usando? Porque todos os recursos que estão à nossa disposição estão para que nós possamos progredir e auxiliar o progresso dos nossos semelhantes que estão ao nosso redor. Vamos juntar, meus queridos, bens verdadeiros, propriedades que serão nossas eternamente e que vão ser os recursos que nós teremos para investir em outros momentos, porque nós vamos amealhando esse tesouro e um dia seremos ricos para com Deus. E que Deus nos abençoe a nossa caminhada para que esse lembrete ressoe no nosso coração diariamente. Um forte abraço a todos.